Israel acaba de anunciar que colocou em operação plena o seu chamado Raio da Morte, conhecido como Iron Beam, o sistema de defesa laser mais moderno já desenvolvido no planeta. E aqui está um ponto central. Ele é capaz de neutralizar drones e mísseis a um custo baixíssimo. Isso transforma completamente o cenário das guerras no Oriente Médio e, por consequência, em todo o mundo. Parece coisa de cinema, sabe, de Star Wars ou Star Trek, mas não é ficção científica, é o presente. E adivinha, gente, Israel está na dianteira dessa inovação. Mas por que isso altera tudo? Porque toda a tecnologia que Irã, Rússia, China e outros aliados investiram durante anos, usada em drones e foguetes contra Israel, perde a sua eficácia diante desse escudo a laser. O país agora dispõe de uma arma que praticamente neutraliza essas ameaças. Os sistemas tradicionais de defesa, como o Aeron, o Iron Dome e o David's Sling, continuarão ativos, mas gradativamente vão ser substituídos, já que cada interceptação custa caríssimo. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos gastaram mais de $1 bilhão em apenas 12 dias usando o sistema THAAD, também instalado em Israel. Já o Iron Beam, por outro lado, consome em cada disparo a mesma energia de uma lâmpada acesa aqui em casa. Claro que a construção dessa tecnologia é cara, mas o custo operacional é incomparavelmente menor. O Irã e seus aliados levaram anos para tentar desenvolver algo capaz de superar esse escudo. Ainda não se sabe se o sistema consegue barrar mísseis balísticos intercontinentais. Porém, já está comprovado que neutraliza drones, foguetes de curto alcance e morteiros. Interceptar com o Aeron custa milhões de dólares, gente. Com o Iron Dome, dezenas de milhares de shekels. Mas disparar o Iron Beam sai praticamente de graça. O Ministério da Defesa de Israel anunciou nessa última quarta-feira que o sistema já está ativo e que novas baterias serão distribuídas em todo o território nos próximos meses. Empresas como Rafael e Elbit, líderes no setor de tecnologia bélica, também confirmaram que uma versão reduzida chamada Light Beam já vinha sendo utilizada desde meados de 2024, derrubando dezenas de drones do Hezbollah. Mas a versão oficializada agora vai muito além, pois consegue lidar não só com drones lentos, mas também com foguetes e mísseis de variados alcances. Isso significa que, em vez de proteger apenas algumas áreas específicas, o Iron Beam será produzido em larga escala e espalhado por todo o país. A expectativa é que reduza drasticamente o gasto militar com cada interceptação, algo que vinha sobrecarregando o orçamento israelense diante do volume de ataques recebidos em várias frentes de batalha. O Aeron é destinado a mísseis balísticos de longo alcance, o Iron Dome a foguetes de curto alcance e o David's Sling a mísseis médios. Juntos eles formam um escudo multicamadas. Apesar de muito eficazes, o custo sempre foi um problema. Agora, com a chegada do laser, esse peso financeiro diminui de forma brutal. A grande vantagem estratégica de Israel é que essa tecnologia exige anos de pesquisa e investimentos para ser copiada, o que coloca os inimigos em grande desvantagem. Hoje, qualquer facção ou até grupos criminosos no Brasil já conseguem comprar drones baratos e usá-los como armas improvisadas. Mas a barreira criada pelo Iron Beam é praticamente, meu amigo, intransponível e dificilmente será quebrada tão cedo. Mais uma vez, Israel mostra pioneirismo. O impacto disso é tão grande que em breve talvez nem os alarmes de mísseis precisem mais tocar em Israel, já que tudo será neutralizado antes mesmo de causar pânico na população. E esse é justamente o objetivo dos ataques terroristas: espalhar medo. Assim como Putin tenta aterrorizar civis na Ucrânia, os grupos que atacam Israel tentam desestabilizar o povo. Mas com essa tecnologia,
essa estratégia perde força. E aí, o que você acha? Essa inovação vai mudar o rumo da guerra contra os terroristas no Oriente Médio? Eu quero ler aqui o seu comentário, deixa o like, ative aí o like também para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Fica ligado porque eu vou trazer um conteúdo ainda mais detalhado sobre esse avanço que sem dúvida marca um divisor de águas na história da defesa aérea. E se você ficou até esse ponto do vídeo, eu gostaria que você comentasse a palavra-chave aqui abaixo. Eu vejo que todas essas ferramentas e instrumentos é o próprio Deus que dá a sabedoria para Israel conduzir esses sistemas de defesa. Então eu gostaria que você comentasse aqui abaixo juntamente comigo, se você concorda com isso. Deus está com Israel. Você pode comentar? Deus está com Israel, aqui abaixo, ativando a palavra-chave, tá? Agora preste bem atenção, porque eu quero aqui abrir o meu coração com você nesse momento. Assim como Israel se protege, garante um futuro para o seu povo através da tecnologia, nós também estamos travando uma batalha, não com armas, mas com amor, educação e esperança. Em Moçambique, no distrito de Inhamatanda, já levantamos as paredes da escola Povo da Fé. O prédio já foi rebocado, as portas estão sendo preparadas, mas falta ainda algo essencial: a cobertura. Sem o telhado, não conseguimos avançar. Sem essa etapa, crianças continuam sem um lugar digno para aprender, jovens e adultos permanecem sem acesso ao letramento que pode transformar as suas vidas. A palavra de Deus nos lembra: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Carreguem os fardos um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Fomos chamados para amar, servir e estender a mão. Cada oferta, cada contribuição, cada ato de generosidade é uma semente que se transforma em futuro, em transformação e em esperança. Pense comigo, enquanto Israel ergue escudos para proteger vidas, nós podemos erguer um teto que vai garantir conhecimento, dignidade e oportunidade para centenas de crianças. Esse projeto não é meu, não é apenas da comunidade local, mas é de todos nós que cremos que a fé sem obras é morta. Eu faço esse apelo a você que me acompanha. Ajude-nos a colocar a cobertura dessa escola. Torne-se parte desse milagre. Talvez você não possa ir fisicamente até Moçambique, mas através da sua generosidade, você pode estar lá, construindo, ensinando e mudando destinos. Doe, compartilhe, se envolva, porque quando ajudamos o próximo, meu amigo, estamos cumprindo o maior mandamento: amarás o teu irmão como a ti mesmo. E lembre-se, gente, a escola vai ficar em pé, não apenas como um prédio, mas como um testemunho vivo de que a luz de Cristo brilha mais forte quando nos unimos para transformar vidas. Eu quero colocar aqui agora uma participação que eu tive num programa de televisão aqui, uma TV local de Ribeirão Preto. Dá uma olhada que glória que foi, sabe? Que leveza de entrevista. Tava muito gostoso a presença de Deus ali. E eu quero colocar um pouquinho também, porque eu falo do projeto. Para você que não conhece, fique e conheça mais sobre o projeto, tá bom? Deus abençoe, contribua e nos ajude a fazer o que tem que ser feito. Fora a escola, tem as alimentações e tudo mais. Você vai ver agora nesse trechinho dessa entrevista da TV TH+. Olha só. Então, o trabalho nosso ali em Moçambique se iniciou em 2018, 2019, quando eu nem recursos tinha. Então, a gente cuidava de aproximadamente 70 crianças e elas sentavam numa lona e a gente conseguia servir o pão, eu encontrei eles tomando água com açúcar, né, no lugar do café. E a gente começou a mudar um pouco a realidade deles daquele momento para frente. E em 2020, as minhas redes sociais sofreu um grande abalo, graças a Deus, um terremoto bom, como o terremoto de Paulo e Silas,
tem terremoto que vem para trazer mudança, né? E houve a pandemia, nesse período pandêmico, nós fomos para a internet, começamos a trabalhar na internet e Deus, ele honrou. Eu tive um vídeo que foi um vídeo viral, deu mais de 1 milhão de visualizações. E a partir dali eu conseguia ter mais recursos para fazer mais por missões. Porque eu sempre fui missionário. Eu aceitei a Cristo com 7 anos de idade e consegui ganhar minha família para Jesus aos 10 anos de idade. Meu pai não queria saber de Jesus, nem minha mãe, nem meus irmãos. E eu ia sozinho à igreja. Mas aos 10 anos, depois de 3 longos anos de oração, o pastor me ensinou a orar, me ensinou como eu deveria orar para que houvesse realmente uma mudança no coração da minha família e eles viessem para Cristo. E eu comecei a orar e depois de 3 anos a minha mãe veio comigo para a igreja. Depois da minha mãe veio meus irmãos e por último o meu pai. Isso aos 10 anos de idade. Hoje o meu pai é pastor presidente, minha mãe é missionária, os meus irmãos todos são pastores. Então eu comecei a fazer missões desde a minha infância. E eu sempre tive o desejo de ir para a África, de ir para os lugares que realmente necessitam, né, da palavra, da semente. E aí em 2020 houve essa mudança. Quando eu digo essa mudança, eu digo na questão financeira, na parte das finanças. O YouTube foi uma ferramenta que abençoou muito a minha vida. Estávamos caminhando para 1 milhão de inscritos. O Lipe acompanhou essa fase da minha vida, né? O Lipe ia tomar café na minha casa, uma casa de Coab, né? E hoje, graças a Deus, o Senhor mudou a nossa realidade e a gente consegue fazer mais para esse povo. Além da África, desse projeto que nasceu lá em 2018 e veio crescendo, como eu disse para o senhor, começamos com 70 crianças, hoje passa de 5 mil crianças. Nossa! Fazendo um balanço dessa última viagem nossa, nós baseamos ali mais de 5 mil crianças, chegando já a 6 mil crianças que são alcançadas pelo projeto. Mas eu estou te falando só de crianças. Por trás dessas crianças tem pai, mãe, tem outras pessoas que também são alcançadas. Há um número grande de pessoas que estão vindo à igreja e recebendo Jesus por causa desse trabalho de assistencialismo. E não é só o assistencialismo, porque a gente dava o pão, mas sentia que faltava alguma coisa. E de 2 anos e meio para cá, nós estamos dando também a rede, dando a vara, dando a isca e ensinando eles a pescar. Nós compramos 2 alqueires de terra e fizemos uma mega horta com todo tipo de verdura, frutas. E ali eles estão fazendo várias colheitas no mês. Nós também estamos construindo uma escola para ensiná-los o letramento. Uma escola também que vai ensiná-los os fundamentos da fé cristã. Nós temos uma escola de carpintaria, onde nessa escola nós construímos móveis para imobiliar a casa das nossas viúvas. Nós já construímos 25 casas para as viúvas e elas não têm móveis, não há mobília. Na verdade, a maioria ali não tem nenhuma cama para dormir. Imagina um sofá, uma mesa, uma cadeira para sentar. Então, eles ainda não experimentaram a comunhão da mesa, porque a mesa é comunhão. E agora eles têm essa oportunidade. Construímos mesas, cadeiras, estamos mobiliando a casa dessas viúvas. E é uma profissão que eles estão aprendendo, porque agora eles estão construindo portas, janelas. E se o senhor vê as imagens, a gente falando assim parece ser algo simples, não, mas são feitos com matéria-prima de primeira e um acabamento impecável. Uma cama que eles construíram lá para mim e a minha esposa dormir, aqui no Brasil, é caríssima. Caríssima, porque um material bom, um acabamento bem refinado. Então eles estão fazendo portas, janelas, estão arrebentando. Escrivaninha, cadeira, mesa. E isso já está... a notícia está chegando nos distritos vizinhos que estão vindo procurar portas, janela para comprar ali. Então a gente percebe que vai ser mais um mecanismo para abençoar o projeto. Porque além da gente fazer
toda a mobília da casa das nossas viúvas, também vamos fazer para vender para o pessoal da região ali e abençoar o nosso projeto. Que projeto maravilhoso. Tem também o da costura. Eu vou mandar depois imagens para o senhor. As roupas que eu e minha esposa usamos lá, foram eles que fizeram. Inclusive, eu queria ter trago para o senhor, mas não vai faltar oportunidade. Vou mandar eles fabricar uma para o senhor lá, na sua medida. E é coisa porque chique. Essa tua é chique. Esse aqui trouxe de lá no ano passado. Essa beca é linda. No ano passado eu trouxe esse de lá e eu estava até mais magrinho. Ele está até querendo voar o botão na câmera aqui, mas estou segurando aqui. Então, realmente, eles são muito bons em tudo que fazem. O que a gente percebe, pastor Everton, cantor Everton, missionário, servo de Deus, o que a gente percebe? Que eles têm a vontade, têm o desejo, vão para cima, mas falta o recurso. Porque tudo que a gente propõe para aquele povo fazer, eles fazem. E o evangelismo? Os cultos, eles viajam 15 quilômetros a pé. Agora nós conseguimos uns caminhões. Eu vou mandar o vídeo pro senhor ver como é que eles chegam com o caminhão. Não, nós vamos colocar os vídeos aqui, viu, pessoal? 25. Eu já falei com o pastor Giovanni aqui, vamos colocar aqui as imagens, os vídeos para vocês acompanharem, viu? 25 km em cima de um caminhão e eles chegam cantando. Cantando e dançando em cima do caminhão, uma loucura. E aqui no Brasil a gente tem um carro com ar-condicionado, tudo gostosinho, e às vezes a gente nem vai, quando vai, às vezes vai reclamando. Então, é um povo que nos ensina muito, né? Mesmo sem o recurso. Aqui a gente percebe o que o senhor iniciou falando, né? O amor de Deus para conosco é um amor que é inexplicável, o amor de Deus. É um amor incondicional, sacrificial, perdoador, constante, transformador. Não dá para falar todas essas características, mas é um amor que não dá para se explicar. Agora, o nosso amor para com Deus é um amor por interesse, é um amor verdadeiro. Como que é esse amor? Lá a gente aprende o que realmente é o nosso amor para com Deus, porque eles estão na igreja, dançando, começa a vigília 11 da noite, termina 5 da manhã. Termina? Porque eu já vi vídeo lá que não tem hora para terminar. Não, a gente vai embora, mas eles continuam lá. E eles estão ali adorando, dançando, glorificando a Deus. Muitos, vou até ser bem... 90% deles vão chegar em casa e não vão ter nada para comer, mas eles estão ali. Por quê? Porque eles entendem o Salmo 23, que na nossa tradução diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas no original o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, me falte o pão, me falte amigos, me falte qualquer coisa, mas se ele não me falta, então, meu amigo, eu tenho tudo. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá, e os irmãos do povo da fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 25 por cada saco, né? 25 quilos, eu acho que 150 quilos, né? 150 quilos. 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor,
de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Oh! Pastor Giovanni e todos irmãos, Oh, precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.